fazer o aperto e a soltura do corpo de prova, né? Essas garras elas são configuráveis aqui. A gente abre e fecha elas. Ô Juninho, você quer vamos ver as garras aqui? Ô Juninho, libera esse corpo de prova. Tá com pressão? Tá com pressão? Então deixa eu ligar a máquina. Aqui é o conector para ligar a máquina, a gente liga aqui atrás. E a máquina ela tem uma chave geral aqui do lado aqui, se vocês quiserem levantar para vocês poderem ver. Onde é? Ela tem uma chavinha geral, essa chave vermelha aqui, ó. Se quiser filmar de pertinho, tem a nomenclatura aqui, ó. É uma chavinha liga e desliga. Quando ela está nessa posição horizontal aqui, tem uma bolinha que indica aqui que ela está em off. Quando a gente vira para cima, ela fica em on. E liga um LEDzinho aqui, indicando que ligou a máquina. A máquina ela tem alguns conectores que ela não funciona sem. São esses conectores aqui, que são os fios de pulsos, né? Para indicar a limitação da máquina. Se a máquina ela chega nesse sensorzinho aqui do tipo e a máquina desliga, ela não consegue subir mais do que isso. E ela chega aqui também, ela desliga, ela não consegue descer mais do que isso. Então, assim, esses dispositivos e a célula de carga precisam estar conectados na máquina para ela poder funcionar. Uhum. Célula de carga é aquele de cima ali, né? Isso, esse daqui é a célula de carga, que ela vai estar indicando lá o valor no software lá da carga, né? Então, se esses três dispositivos não estiverem conectados, a máquina não funciona. Então, a gente precisa conectar esses dispositivos para a máquina funcionar. E essa parte de conexão, aí a gente tem a parte do software aqui agora. Que a partir do momento que a máquina estiver ligada, a gente já consegue mexer no software. Essa tela está meio pequena. Deixa eu ver se eu consigo passar para essa tela aqui, que eu acho que é um pouco maior para todo mundo poder ver. Aí vai ter esse software aqui, a gente vai passar para vocês o usuário com uma senha aqui, que é padrão, que vocês conseguem alterar, criar outros usuários também depois. Certo. E essa aqui é a interface do software. Assim que a gente abre, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar nesse botão superior esquerdo aqui, que é em conectar. Né? A gente vai conectar a máquina e ela já começa a puxar os parâmetros aqui já, que é a questão de deslocamento, a questão de carga, já está a medição, o quanto a máquina deslocou ali, no caso ela está no ponto inicial dela que está em 0. E aí a primeira coisa que a gente faz para começar, antes de começar o ensaio, é criar um projeto. Que a gente vai criar o projeto para a gente poder salvar todos os parâmetros de ensaio, os corpos de prova que foram ensaiados, e eles ficam todos registrados dentro do projeto. Então a gente entra em projeto, clica em criar um novo projeto, e aí a gente dá um nome para o projeto. A gente pode selecionar o destino também que o projeto vai ser criado, colocar aqui na área de trabalho. A gente já criou um projeto. Quando a gente entra no software, a gente já consegue dar alguns comandos, que é subir e descer a máquina. Aí já consegue subir e descer a máquina. Ô Juninho, tenta tirar esse corpo de prova para mim, só para ele poder ver. O verdinho é para subir, é isso? Isso, o verdinho sobe e o vermelho desce, no caso. Tá zerada a carga aqui. Tá ruim de puxar aí? Vamos tentar só. Cadê o cabo? Só que ligar esse aqui para poder tirar a carga desse. Ali atrás, ó. A gente está fazendo, a gente deixou esse daqui padronizado como 0. Só que como vocês vão fazer ensaio de tração propriamente corpo de prova ser menor, então a gente vai deixar o limite da máquina bem em cima aqui próximo das garras, que vocês conseguem configurar aqui a distância que vocês quiserem.
Vocês não vão precisar fazer esse procedimento que eu tô fazendo aqui no cabo. É só porque a gente estava fazendo ensaio aqui e eu esqueci de voltar o limite para o zero anterior. Vou subir um pouquinho só para você poder liberar o controle. Esse procedimento que eu estou fazendo aqui não é padrão, não, tá, gente? Então, vai ficar disponível para vocês fazerem outro procedimento bem mais simples. Vê se já liberou aqui. Não virou de novo, cara. Quer ser mais? O que acontece? Os ensaios, quando a gente faz ensaio e não arrebenta o corpo de prova, essa garra ela pressiona muito o corpo de prova. Hoje tenta descer mais aqui, ó. Tenta descer mais um. Tem que ligar, né? Tá agarrado na dente dela. Atenção. Então Então fecha aí, vamos fazer um ensaio de jeito que tá, que a gente estoura esse corpo de prova aí. Pode fechar, pode ser que a gente estoura aí. Essa alavanquinha aí é pra prender o corpo de prova, é isso? Qual alavanquinha? Que ele tá mexendo lá. Ah, ali é que ele desce ali, aí a garra ela desce e pressiona o corpo de prova, isso. Uhum. Aí prende ele. Tá. Deixa eu zerar aqui pra gente poder começar. A máquina ela tem um botãozinho de emergência aqui. Qualquer problema que der, vocês podem estar pressionando o botão. Certo. Que aí a máquina fica inoperante, né? Se ela estiver em funcionamento durante o momento de ensaio, pressionar o botão de emergência, ela para imediatamente. Esses botões aqui da botoeira, aí o verdinho ele é para poder subir a máquina e o vermelho é para poder descer. A gente utiliza ele só para preparação do corpo de prova. A gente nunca utiliza eles para poder, vamos tentar fazer estourar o corpo manualmente aqui. Seria para posicionar. É só para posicionar para poder começar o ensaio. A gente nunca vai tentar ensaiar um corpo de prova com a botoeira. Pela botoeira, porque pode dar problema com a célula de carga, pode exceder o limite dela. Ela tem uma proteção, mas dependendo da velocidade que estiver descendo esse eixo aqui, pode danificar a célula. Então assim, a gente sempre vai fazer os ensaios através do software, né? O software ele tem a configuração para vocês trabalharem com carga em newtons ou então em KGF, né? Onde você entrou aí? Aqui tem a configuração aqui em cima. O software ele tá todo com o manual já pronto, tá? Quando vocês forem fazer com o manualzinho direitinho, aqui em cima ele tem a aba de configurações, ó. Você vai entrar em configurações e você vai editar configurações. Aqui você pode alterar a carga, né? Tá em KGF ou em newtons, você também pode trabalhar
com a Megapascal. tensão, que é megapascal, ou então com bar, né? Quilograma força por centímetro quadrado. E aí é só vir aqui e salvar. E a gente salva aqui a configuração, né? Aí aqui já está indicando já a carga que está ali. Ela fica variando um pouquinho porque a célula é de Sensível, né? muito sensível, também a célula é de 10 toneladas, para medir carga muito baixa, ela tem uma pequena imprecisão ali no caso. Eu vou só abrir o projeto que a gente tinha criado aqui, que eu fechei de novo o arquivo. Vou criar outro projeto para vocês verem, mais fácil. Primeira coisa então é criar o projeto. Eu acho que já está na área de trabalho, né? Vou ver o projeto criado aqui. Treinamento aqui, abrir. Depois que vocês criarem o projeto, vocês têm que fazer mais duas coisas essenciais para poder começar a fazer o ensaio. Que é criar o corpo de prova e criar o script de carregamento ou descarregamento da máquina, que vai falar o que vocês vão fazer com o corpo de prova ou não. Então a primeira coisa aqui a segunda coisa que nós vamos fazer depois de criar o projeto é criar um script. Então a gente vem aqui nessa aba superior aqui, ó, de script. Aí nós viemos aqui em editar scripts. E a gente tem os botõezinhos aqui que a gente consegue adicionar o script, remover ou editar um script já criado. Como aí nós vamos fazer um novo script aqui, a gente vai clicar aqui em adicionar um script, né? Só uma perguntinha, vem alguns aí já em default ou não? Assim, isso aqui é só script de treinamento, né? Treinamento, Mas tá. isso. Que a gente, script para teste, para iniciar a máquina. Mas quando instalar o software lá, não vai ter nenhum script. O script vai fazer vocês. Certo. No caso, o script vocês quiserem, né? Vou colocar só o nome do script aqui, ó. Um nome qualquer. E aqui a gente tem um tipo de controle. A gente consegue controlar o script através do deslocamento, que no caso seria do clip gauge. Mentira, a gente consegue controlar pelo deslocamento, que seria no caso pelos LVDTs, e pela carga, né? E aí a gente usa mais pela carga porque já está com a célula. E eu acho que até, não sei se acredito até opcional os clip gauge nessas máquinas. Nessa máquina aqui, clip gauge não, sensor de deslocamento nessa máquina. A gente deixou preparado, mas acredito que quando a máquina foi vendida ficou como opcional aí a questão do deslocamento. Então, um dia vocês precisarem fazer ensaio por deslocamento, só entrar em contato com a gente, entre acesso remoto, é só plugar o equipamento que funciona beleza. Para fazer o ensaio através da célula de carga, a gente tem duas configurações essenciais que a gente tem que fazer, que é o tipo de controle, que a gente vai selecionar o controle por carga, que a gente vai dizer qual rampa que eu quero de incremento. Eu querer fazer um ensaio aí que incremente 100, 200 kg por minuto, 500 kg por minuto. E aí aqui a gente vai colocar essa configuração, para a gente poder fazer um primeiro ensaio aqui teste. Vamos colocar uma rampa de carregamento de 200 kg por minuto. E aqui embaixo a gente define o set point, até quando a gente quer que a máquina pare, né? Falar, vai carregar aqui a 200 kg por minuto e eu quero que o ensaio pare quando chegar em 5.000 kg. E aí não passe disso. Pode ser que o corpo de prova também arrebente antes disso, né? E aí se ela estiver fazendo um carregamento e o corpo de prova arrebentar, a máquina também vai parar o ensaio e vai salvar os dados. E no caso aqui, vamos colocar até 5.000 kg, para a gente ver se esse corpo de prova vai aguentar, que não vai aguentar. E aqui, no final, é a condição de parada que a gente quer. Eu quero que faça, né, suba nessa rampa aqui de 200 kg por minuto, que vá até 5.000 kg. E o que eu quero que aconteça quando finalizar essa rampa aqui de set point de 5.000 kg? Eu quero que o meu ensaio pare, eu quero que ele estabilize em um determinado tempo. O que eu quero? Eu vou colocar aqui para estabilizar em 10 segundos, né? Ou seja, quando eu começar o ensaio, a máquina vai começar a tracionar o corpo de prova, né, em 200 kg por minuto nessa taxa, e ela vai tracionar até 5.000 kg. Se chegou lá e o corpo de prova não estourar, então a máquina vai estabilizar durante 10 segundos, e passados esses 10 segundos a máquina vai desligar. E aí vai ser só os dados do ensaio, a gente consegue emitir o relatório depois, tudo certinho. Então assim, eu já configurei essa primeira linha do script e eu vou vir aqui em adicional. Eu clico em adicionar, então eu já adicionei a primeira linha, né, que é carregar 200 kg
até 5.000 quilos, e quando chegar lá eu vou pedir para estabilizar. Eu poderia pedir aqui para poder parar a máquina. Ah, chegou lá em 5.000 quilos, eu quero que pare. E a gente pode adicionar mais linhas de script aqui. Chegou lá em 10.000 quilos, eu coloquei para estabilizar, agora eu quero voltar para fazer uma rampa de descida. E aí eu posso colocar aqui para ir até, sei lá, 100 kg força. Então ela vai subir a 200 kg por minuto, que é a primeira linha de script que eu coloquei. E aí depois eu adiciono a segunda linha de script aqui, que ela vai descer na mesma rampa, no caso 200 kg por minuto, até 100 kg. E depois disso ela vai estabilizar por 10 segundos. E aí eu vou adicionando a linha aqui, quantas eu precisar. Inúmeras linhas aqui, né? Dependendo do tipo de ensaio que vocês forem fazer isso, né? E aí vocês vão adicionando aqui. No caso aqui, só para a gente poder fazer um teste mesmo, nesse primeiro corpo de prova, eu vou criar uma linha aqui de carga de 200 kg, né? Até 5.000 da forma que estava. Eu vou pedir para estabilizar em 10 segundos, caso consiga chegar até lá. Aí eu clico em salvar aqui, o script ele já vem com os scripts salvos, no caso ele veio para cá. E aí eu consigo remover o script que eu acabei de criar, ou então os outros que já tem criados, e eu também consigo editar o script, né? E aí aqui quando eu clico em cima dele, eu clico em editar, automaticamente ele já vem aqui para essa aba da direita para eu poder fazer a edição dele. Aí quando eu clico em cima da linha do script, ó, das linhas já criadas, ele me fala as condições da linha, que é, no caso que eu acabei de criar aqui, é a taxa de 200 kg força por minuto e o set point de 5.000 kg. Então, nós já fizemos o segundo passo, né? O primeiro passo é criar o projeto, o segundo passo é criar o script, e o terceiro passo é criar o corpo de prova. Aí, para criar o corpo de prova, a gente vem aqui na aba aqui em cima, aqui, ó, corpo de prova, e a gente vem em editar corpo de prova. E a gente pode aqui inserir corpo de prova, pode deletar um já criado, editar, exportar, importar, uma série de configurações. Mas a configuração inicial que nós vamos fazer é a configuração de poder estar criando o corpo de prova, né? Então a gente vem inserir o corpo de prova e aqui a gente pode dar um nome qualquer para ele, né? Sei lá, amostra de aço, qualquer. Só um nome, esse nome não vai interferir em nada. E aqui o corpo de prova precisa de um ID, que é um identificador para poder diferenciar ele dos outros corpos de prova, né? Os IDs não podem ser iguais, então tem que ser tudo diferente. Como esse aqui é o primeiro corpo de prova que eu estou ensaiando, vou colocar ele como ID 01. E aqui eu seleciono o tipo de corpo de prova que eu quero, se é um corpo prismático ou se é um corpo de prova cilíndrico. No caso a gente está ensaiando ali um corpo de prova cilíndrico. Vou colocar uma medida genérica aqui que a gente tinha medido mais cedo, né? Que é 347 milímetros de comprimento. E aqui vocês podem colocar o diâmetro direto, que o software ele já entende e na hora de fazer o cálculo lá da tensão já... Esse comprimento é do tarugo que está ali, é isso? O comprimento é o tamanho dele. E aqui você vai pegar o diâmetro, né? E coloca o diâmetro, tudo em milímetro aqui. A massa não precisa, porque a massa não é relevante nos cálculos do software, mas se quiser colocar aqui também pode colocar. Uma dúvida, tem aqueles corpos de prova que já são com as dimensões da ASME. Sabe que tem aquele arredondamento? Sim, a gente acho que até trouxe um deles. Aí clicamos em inserir, aí vai dar aqui uma mensagem de status falando que o corpo de prova foi inserido. O corpo de prova 01. Aí a gente pode voltar e ele já vai estar aqui na listinha aqui já, ó. A amostra é do tipo aço, o ID dela é um formato cilíndrico, comprimento, largura, a altura não se aplica nesse caso, a massa, e vai falar aqui se ele foi ensaiado ou não. E a gente já pode voltar lá para a tela principal, que é essa tela aqui. E a gente, no caso aqui, a gente já poderia estar começando o ensaio. O que a gente sempre recomenda? Antes de começar o ensaio, a gente recomenda dar uma pré-carga no material ali, né? Para não ficar muito estável no começo, para poder começar a ensaiar. Aqui, ó, é um ajuste fino que a gente faz no ensaio, tá? A botoeira ela é um ajuste grosso só para poder fazer a aproximação, para a gente colocar o corpo de prova. E aqui no software, quando a gente clica em preparação, a gente consegue fazer um ajuste fino. Aqui já é uma velocidade bem menor, que a gente movimenta esse eixo móvel central aqui, para poder fazer a preparação do corpo de prova para poder começar o ensaio, né?
E aqui a gente consegue alterar a velocidade aí de 0 a 100%. Né? No caso aqui eu vou deixar 10. Essa velocidade aqui é editável, mas ela é bem inferior à velocidade aqui da botoeira. Então é só poder fazer um ajuste fino ali para poder começar a comandar o forro de prova. Deixa eu ver só se está dando uma pré-carga aqui. Só um minutinho, gente. Eu acho que quando eu fiz a mexida no controlador, eu acho que eu desabilitei. Quando eu mexi no controlador, eu acho que eu não salvei o parâmetro não. Acontecer isso com a gente, vocês dão suporte? Não, você pode ligar para. Não, isso aqui não vai acontecer. Não vai? Não, isso aqui não acontece. É porque eu tava mexendo aqui na configuração da máquina, antes de almoçar, e eu tava mexendo na questão do zero para definir esse limite máximo dela, para poder ser é impossível a máquina passar isso aqui para poder não quebrar a máquina. Foi a parte de uma instalação, então, né? Você estava configurando ela para ser usada. Não, sim, é a parte aqui pra gente poder definir o limite máximo da máquina. Certo. A gente não vai mexer nisso mais. Não, vocês não vão precisar de mexer nisso. Tá bom. É porque foi uma configuração que eu fiz aqui, eu acabei que eu não salvei ela. Mas vocês não vão ter esse tipo de problema. Tá bom. Aí já mexeu, né? Então aqui, ó, na parte de preparação, é a parte onde vocês vão fazer o ajuste fino, né? Que a gente, igual no caso aqui, tô trabalhando aqui na carga, né? Que eu configurei a carga para apresentar em quilogramas força. Então aqui ela já tá com uma pequena carga ali, né? Que a célula de carga tá medindo. Então eu vou dar uma pequena pré-cargazinha que eu consigo ajustar a velocidade em porcentagem, só que essa velocidade, mesmo que ela esteja em 100% aqui, é uma velocidade muito inferior à velocidade da botoeira. Aí eu vou deixar em 30 aqui, só que não poder deixar bem devagarzinho, ó. Tá vendo que a carga já começou a aumentar aqui já. Até estabilizar, né?
aumentar a carga aqui. Vou colocar uns 50 quilos aqui mais ou menos, só para a gente poder começar a fazer ensaio, só para não tirar um pouco, caso tenha alguma folguinha mecânica, alguma coisa do tipo ali, para não poder atrapalhar no ensaio, né? E a gente pode selecionar o script que nós criamos aqui em cima, né? Selecionar o script, a gente pode conferir o script clicando aqui em ver o script aqui do lado. Então ele tem uma linha de script só e vai carregar com a rampa de 200 kg força por minuto até 5.000 kg e estabilizar por 10 segundos. E a partir disso daí a gente já pode clicar para poder iniciar o ensaio, né? Clica no botão iniciar, aí ele vai dar todas as configurações aqui e vai dizer quais são as configurações que você fez para conferir. Você pode dar, se tiver tudo certo, você pode clicar em iniciar. Ele vai começar a iniciar o ensaio. Esse começo dele é um pouco impreciso mesmo, mas aí de acordo com que ele for pegar a rampa, ele vai começar a subir, vai começar a fazer a rampa certinho. E aí mostra aqui, né, o tempo do ensaio e mostra aqui a carga também. Esse encoder aqui em milímetro é o quanto esse eixo móvel já desceu durante o ensaio. Durante esse aqui é o dispositivo que vocês vão usar para poder medir ali o quanto o material deslocou, né, a deformação lá do corpo de prova. Aí a gente prende o corpo de prova aqui, corpo de prova cilíndrico, nós vamos colocar ele bem aqui entre esses dois joelhos, ele vai ficar fixo. E aí o corpo de prova chato, ele tem um ajuste aqui, nesse cara aqui, uma simulação que só precisa ver por cúpula. E ele também tem um ajuste aqui, que a gente pode subir ou descer um pouco mais esses arames de fixação aqui para poder ajustar certinho o corpo de prova, né? Você está medindo o quê? Só a força ou o quê? O quê? O ensaio ali a gente está medindo usando somente a ação de carga, então nós medimos só força só. Aí ela vai dar força e tensão no caso, então a gente colocou os parâmetros lá no corpo de prova. E aí o deslocamento nisso aí? Então, aí a gente vai conectar ele na máquina, né? Tem uma entradinha ali do lado que está chamando lá clip gauge. Isso, ele tem um conector lá. Nós vamos conectar o conector lá do clip gauge. Conectamos, aí ele já vai estar apto e já vai começar a medir, né? Aí no caso ele vai começar a mostrar no campo dele ali. No caso é esse campo que está variando aqui, mas ele está desligado. Na verdade já está um valor fixo ali. E conectando ele ali. Antes de começar o ensaio, a gente já coloca no corpo de prova para preparação, né? E aí é interessante que a gente já tem que conhecer mais ou menos a curva característica ali do corpo de prova. Porque a gente não pode deixar que o material ele estoure ou arrebente com esse cara medindo, né? Porque como ele é muito sensível, pode danificar o equipamento. Então, assim, durante o decorrer do ensaio, é recomendado tirar o equipamento ali naquela fase que o material já está saindo daquela fase dele elástica e já está entrando na região plástica, né? Que ele começa a subir a carga ali, igual o aço, ele vai começar a subir a carga ali e aí vai ter um momento que ele vai estabilizar a carga, né? Aí vai começar a esticar o equipamento, né? E aí a carga sempre vai estar estável ali. Então esse é o momento de tirar o clip gauge, porque ali já foi o pico ali de carga máxima. Então dali a pouco tempo o material já vai
já vai estourar já, né? Então a gente tem que tirar ele, o clip gauge, antes do material romper, porque quando ele rompe, né, ele dá um distanciamento assim muito brusco e daí pode acontecer de Dá um tranco, danificar né? o equipamento, entendeu? Então a gente nós temos que ficar de olho nisso aí. Aí no caso aqui, ó, para poder fazer o ajuste, ele na máquina mais simples, né? Mas aí coloca ele aqui em cima, vem com o aramezinho, prendeu de um lado, vem com o arame, coloca ele em cima do suportezinho aqui e prende do outro. E aí já está fixo lá, o corpo de prova dessa forma. E aí, de acordo com que o equipamento ele for deformando, né? Aí, de acordo com que o corpo de prova for deformando, o equipamento vai pegar essa deformação e já vai começar a registrar no software aqui, né? Todo momento do ensaio ele vai estar registrando isso. Aí chegou naquele momento ali que o corpo de prova está próximo de deformar, ele parou de... e ainda está deformando e parou de subir a carga, aí a gente tira ele, né? Com o ensaio em andamento, a gente tira ele, que ele vai parar de medir e deixa o ensaio em andamento ainda, né? Aí até o momento que o corpo de prova vai estourar, ou então até o momento que a gente clicar aqui para poder parar o ensaio. E aí, de acordo com o que for, né? O ensaio aqui está em andamento ainda, a gente colocou ele para carregar aqui numa rampa de 200 kg por minuto até 5.000 kg. E nós vamos ver se esse material vai aguentar 5.000 kg ou não. Já está ali em 1.200 kg. Praticamente já tem 350 segundos aí de ensaio. O passo inicial aqui era só para vocês verem mesmo como é que era criar, como criava o projeto, né? Como criava o script e como também criava o corpo de prova. E a gente pode parar o ensaio aqui. Para parar o ensaio tem um botãozinho aqui na direita aqui em parar. Aí ele já para o ensaio e ele pergunta: o seu ensaio foi finalizado, você quer que salve os dados do ensaio ou você quer que não salve os dados do ensaio? Se a gente clicar aqui para poder salvar os dados do ensaio, a gente salva os dados. E aqui no canto aqui tem uma tabela de dados, que a gente consegue acessar todos os corpos de prova que a gente criou e como foi o gráfico do ensaio dele, né, ao decorrer do ensaio. E aqui no caso a gente só tem um corpo de prova que a gente criou um projeto novo. E esse aqui é a tabela. Então assim, a gente já criou um projeto, a gente já criou um script, eu quero adicionar um novo corpo de prova e me ensaiar. Então suponhamos que eu ensaiei esse corpo de prova aí, esse corpo de prova estourou, eu quero ensaiar um outro corpo de prova. Aí eu vou vir aqui e vou criar um novo corpo de prova, né? Eu não preciso criar um novo script. Aí vem cá em novo corpo de prova, editar corpo de prova e cria um outro. Vem cá, clique em inserir. Aí já está a amostra aqui, eu vou dar um ID diferente do que eu já tinha criado inicialmente, colocar um ID 02.